Olá! Neste vídeo eu vou abordar um problema de balanço de massa com reação química, incluindo correntes de reciclo. O enunciado nos diz o seguinte: no processo apresentado abaixo, cloreto de cálcio é produzido por meio da reação do cloreto de sódio e do carbonato de cálcio. No reator, a conversão de carbonato está 76% completa. Todo o carbonato de cálcio não reagido é reciclado para se misturar com alimentação fresca. Tomando como base 1000 kg por hora de alimentação fresca, calcule, letra A quantidade em quilos por hora de carbonato de cálcio reciclados no processo. B, a quantidade em quilos por hora de carbonato de sódio que sai do separador. C, a quantidade em quilos por hora de cloreto de cálcio produzida. E D, a quantidade em quilos por hora de cloreto de sódio necessária para este processo. Então, em vídeos anteriores eu havia abordado a questão de correntes de reciclo para sistemas sem reação química. Dependendo do problema a ser solucionado por meio de corrente de reciclo, você vai ter um objetivo para cada situação. Já em problemas envolvendo reação química, de forma geral, o objetivo do uso de uma corrente de reciclo é reaproveitar um reagente não reagido, passando ele de volta pelo processo reacional, com o intuito de aumentar a conversão global do processo. Neste caso, o principal reagente que está sendo tomado como base, inclusive a sua conversão é informada no enunciado do problema, é o carbonato de cálcio. Portanto, uma corrente de reciclo traz todo o carbonato separado no separador de volta ao reator para reagir novamente, aumentando assim a conversão global do processo. Para dar início aos cálculos, vai ser necessário, primeiro, escrever a reação química e após nós trataremos de converter quantidades mássicas em molares, porque os balanços, utilizando a teoria de grau de extensão, por exemplo, são melhor realizados utilizando mols e não massa. Então a reação química nada mais é do que o carbonato mais o cloreto, dando o cloreto de cálcio mais o carbonato de sódio. Porém, é um fator muito importante em problemas envolvendo reação química que, como primeira etapa, a reação seja balanceada. É um erro muito comum executar cálculos de problemas envolvendo reação química sem atentar ao balanceamento das reações. Com isto, haverá a previsão de valores que não respeitam a proporção estequiométrica estabelecida entre os componentes que participam do problema. Então, como próxima etapa, eu vou considerar a base de cálculo. Para cada 1000 kg de alimentação fresca, eu tenho 90%, que seria 900 kg de carbonato. Vou utilizar a massa molar do carbonato de cálcio para obter aí uma quantidade em quilomols. O mesmo eu vou fazer para o carbonato de sódio, que são 10% da alimentação fresca, então sua massa molar proveniente da tabela periódica. Eu tenho aí então uma entrada de 0,94 kmol de carbonato de sódio. Agora, eu posso pensar num balanço molecular para o carbonato de cálcio para que eu possa pensar em responder o item A, que se refere à quantidade reciclada. Então, eu vou estabelecer como base para os meus cálculos a equação utilizando o grau de extensão da reação, para que nós possamos usar a informação de conversão do carbonato de cálcio neste problema. Então, agora eu vou ter que avaliar cada termo deste balanço. Eu sempre faço esta etapa como uma etapa crucial do problema, que é quando eu vou envolver a corrente de reciclo nos meus cálculos. Eu considero essa etapa bastante importante e ela deve ser feita com mais calma e com bastante atenção, pois quando uma corrente de reciclo traz de volta material reciclado, é necessário que você atente a cada termo deste balanço para não cair no engano de faltar qualquer quantidade que necessita ser incluída nos cálculos do balanço. Vamos adiante então para ver onde é que isso vai impactar a qualidade dos meus cálculos. Então eu estou replicando novamente aqui o meu fluxograma do processo para que a gente possa atentar ao sistema mais interessante para dar continuidade aos cálculos. Como sistema interessante, eu vou fazer um sistema que é muito comumente escolhido na prática desses cálculos, que é a junção do reator com o separador. Isso facilita um pouco, afinal,
essa corrente intermediária entre reator e separador, geralmente nós não conhecemos quase nenhuma informação a respeito dela. Então é interessante deixá-lo omitido dentro do sistema. Para isso, então, eu vou olhar cada termo no meu balanço por grau de extensão, ou meu balanço por Xi. O carbonato de cálcio que entra no sistema, ele está vindo da minha alimentação fresca. A alimentação fresca a gente não pode esquecer que no contexto de reciclo é a alimentação que vem antes do cruzamento com a própria corrente de reciclo. Então, na alimentação fresca, destacada por essa seta em vermelho, eu tenho carbonato de cálcio. Porém, o meu sistema aqui, ó, meu fluxograma me diz que o reciclo também traz de volta carbonato de cálcio. Inclusive, pelo fluxograma, eu percebo que o reciclo é puro carbonato de cálcio. Então, para contabilizar no meu sistema, eu preciso atentar pelo seguinte: o carbonato que entra vai ser a soma daquele carbonato que vem pela alimentação fresca com toda a corrente de reciclo, porque ele é puro nesta corrente. Aqui, atentem para o fato de que eu já estou utilizando quantidades em quilomol. A próxima informação que eu preciso avaliar é o carbonato que sai do sistema. É interessante fazer essa análise com calma, porque as setas que deixam o sistema, eu tenho uma delas aqui, que é o cloreto de cálcio, o carbonato de sódio, e olha só, por mais que eu tenha considerado que o reciclo carrega de volta carbonato, eu tenho que reconhecer que o reciclo também cruza a fronteira aqui, ó, levando carbonato para fora do sistema. Então, na prática, o reciclo cruza as fronteiras duas vezes. A primeira delas é levando para fora aquilo que vai ser reciclado, e a segunda vez que ele cruza as fronteiras é retornando ao sistema. Então, eu posso fazer a seguinte consideração: o carbonato que sai é toda a corrente de reciclo, uma vez que ela é carbonato de cálcio puro. Olhando para o nosso balanço por grau de extensão, falta apenas a análise de quem é o próprio grau de extensão da reação. E aqui eu gostaria de resgatar uma informação bastante importante no contexto de reciclo com reação química, que é a definição de conversão de único passe, ou nosso FSP, ou conversão single pass, para explicar aí o porquê desse SP. A conversão de único passe ela tem a ver com a conversão que acontece dentro do reator químico. Ela é baseada em todo o reagente limitante que alimenta o reator efetivamente. Vejam que a forma equacional dela é idêntica à definição tradicional de conversão que nós conhecemos. Porém, vai mudar aqui que quando eu pensar em único passe, que é a análise de uma conversão de uma vazão que passou uma vez pelo reator, eu tenho que atentar que o número de mols de reagente limitante que eu analiso é aquilo que entra no reator. E nós já definimos quanto carbonato entra. Nós definimos essa quantidade aqui, ó. E é aqui que problemas de reciclo se diferenciam de problemas de reatores sem o reciclo. Nós teremos aqui, então, ó, trocando valores e expressões conhecidas, que todo o carbonato que entra é dado por esta soma. Veja que dentro aqui dessa expressão eu tenho uma incógnita. Então, o Xi não pode ser imediatamente calculado para este caso. Portanto, o que resulta desta equação é uma expressão para o Xi como uma função do reciclo. Eu ainda não descobri quanto é o reciclo, portanto fica muito difícil que eu consiga estimar quem é o grau de extensão até que eu encontre R. Mas uma coisa que eu tenho que chamar a atenção neste momento. Percebam, a quantidade que entra de carbonato que vai para o meu balanço contém uma expressão em R. A quantidade que sai também contém uma expressão em R aqui. E o Xi também contém uma expressão em R. Então, com essas três equações, nós estamos estabelecendo que o balanço do carbonato vai ser uma função apenas do reciclo, ou seja, esta é a única incógnita que vai restar no problema. Então, como solução da equação para o balanço do carbonato, eu vou ter o próprio reciclo a ser obtido. Então, resgatando o balanço aqui, eu vou substituir cada termo por sua equação equivalente. Então, veja que na saída eu tenho apenas o reciclo, na entrada eu tenho 9 mais R, mais
Coeficiente estequiométrico do carbonato na reação balanceada, menos 1. Lembrando que reagentes para nós sempre têm coeficientes estequiométricos negativos para refletir o fato de que reagentes são consumidos no meio reacional, vezes o Xi. O Xi é dado pela expressão 0,76 vezes 9 mais R. Basta agora eu dar continuidade aos cálculos. Eu tenho apenas uma equação e apenas uma incógnita. Então aqui eu tenho uma unidade desta soma menos 0,76 desta mesma soma. Isso me resulta em 0,24 da soma. Então, conduzindo os cálculos, eu tenho que o reciclo para este problema é igual a 2,84 kmol do carbonato de cálcio devem ser reciclados. Mas a alternativa me pede isso em quilogramas por hora. Basta que eu resgate aí a massa molar do carbonato de cálcio para obter como resultado que o reciclo é 284,3 kg por hora de carbonato de cálcio. Então, a letra A está respondida. Agora, munido da informação de que o reciclo em quilomols vale 2,84, eu posso trazer essa informação para a minha expressão do Xi. Por quê? Porque agora que eu vou conhecer o Xi, que para mim vai valer 9 kmols reagidos, eu posso incluí-lo no balanço das demais substâncias que eu preciso determinar. Continuando aqui, então, eu vou resgatar a forma geral do meu balanço molecular. E agora é a hora de analisar o carbonato de sódio. Nós temos que, na saída, eu não sei, quero descobrir quanto carbonato de sódio sai, mas eu tenho uma entrada, né? Ele entra pela alimentação fresca, por mais que ele seja um produto da reação. Mas o coeficiente estequiométrico dele na reação balanceada mais 1 vezes o Xi. Então, eu tenho 9,94 kmol do carbonato de sódio, que em quilogramas, como a alternativa do problema nos pede, eu tenho 1.053,5 kg por hora de carbonato. O mesmo pode ser feito, então, para o cloreto de cálcio, que na saída eu não conheço, a entrada é zero, ele surge no meio reacional como produto exclusivo da reação química, coeficiente estequiométrico mais 1 também, lembrando que tanto o carbonato de sódio quanto o cloreto de cálcio são produtos da reação química, então o coeficiente estequiométrico deles é positivo para refletir o fato de que eles surgem no meio reacional. Então, fazendo o produto com Xi, eu tenho 9 kmol de cloreto de cálcio, que com a informação da massa molar eu consigo transformar em quilogramas, e isso responde a minha letra C. E para finalizar, eu tenho o NaCl. O NaCl ele é completamente consumido, não há informação de que tem correntes carregando ele para fora do sistema, mas eu não conheço quanto entra. Então, eu tenho 0 na saída, mais o número de mols dele na entrada, somando-se com o coeficiente estequiométrico dele como reagente é menos 2 vezes 9, que é o nosso grau de extensão. Então, eu tenho que entram 18 kmols de cloreto de sódio. Essa é a quantidade em quilomols necessária para este processo. Com a massa molar, eu consigo determinar então que para cumprir este processo nestas especificações, são necessários 1.051,9 kg por hora de cloreto de sódio. E isso responde a nossa letra D. Até a próxima!